Parte 3, capítulo 5, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 5. No dia seguinte, depois do almoço, lembrou-se Aurélia de sua resolução da véspera. Àquela hora o marido estava na repartição, e já o criado devia ter acabado de fazer o serviço dos quartos. Por conseguinte, podia, sem despertar a atenção, realizar seu intento. Deu volta à chave da porta, que um mês antes fechara-se entre ela e seu marido. Abriu de leve o reposteiro de seda azul, para certificar-se de que ninguém havia no aposento. E trêmula, agitada por uma comoção que lhe parecia infantil, entrou naquela parte da casa onde não tornara depois de seu casamento. Que horas encantadoras passara ela ali, nos dias que precederam a cerimônia, quando ocupava-se com o preparo e adereço desses aposentos, destinados ao homem a quem ia unir-se para sempre, embora para dele separar-se por um divórcio moral que talvez fosse eterno. O sentimento que possuía Aurélia e a dominava naquele tempo, ela própria não poderia definir, tão singulares eram os afetos que se produziam em sua alma. Ao passo que ela acariciava com um acerbo requinte a desafronta de seu amor ludibriado e prelibava o cáustico prazer da humilhação desse homem que a traficava, vinham momentos em que aliava-se completamente dessa preocupação da vingança para entregar-se às fagueiras ilusões. Tinha sede de amor, e como não o encontrava na realidade, ia bebê-lo a longos haustos na taça de ouro que lhe apresentava a fantasia. Essas horas via-as com seu ideal, e eram horas inebriantes e deliciosas. Nelas foi que a jovem mulher se esmerou em ornar estas salas e gabinetes. Sonhava que iam ser habitados pelo único homem a quem amara e que lhe retribuía com igual paixão. Queria que esse ente querido achasse, como que entranhada na elegância dos aposentos, sua alma palpitante, que o envolvesse e encerrasse dentro em si. Ao rever o lugar e objetos que tinham sido companheiros daquelas cismas e ardentes emoções, Aurélia cedeu um instante à mágica influência de recordos, os quais se desdobravam como as névoas aljofradas que empanam a luz do sol e mitigam-lhe a calma. Arrancando-se afinal a esse enlevo de um passado que nem ao menos era real e só existira como uma doce quimera, a moça percorreu então o aposento e volveu um olhar perscrutador. Notou o que, aliás, era bem visível. O toucador estava completamente despido de todas as galanterias de que ela o havia ornado com sua própria mão. Parecia um móvel chegado naquele instante da loja. Os guarda-roupas, cômodas, secretárias, tudo fechado e na mesma nudez que denunciava a falta de uso. "É por isso", murmurou a moça consigo. "O criado não suspeita o motivo e atribui a mesquinheza." Uma das mais tocantes puerilidades de Aurélia, quando sonhava o casamento com o homem amado, fora a igualdade das fechaduras de todas as partes e móveis do uso especial de cada um. Duas almas que se unem, pensava ela, em sua terna abnegação, não têm segredos e devem possuir-se uma à outra completamente. Quando reuniu em argolas de ouro as duas séries de chaves, ao todo iguais, sorriu-se e imaginou que na noite do casamento, quando seu marido se lhe ajoelhasse aos pés, ela o ergueria em seus braços para dizer-lhe: "Aqui estão as chaves de minha alma e de minha vida. Eu te pertenço, fiz-te meu senhor, e só te peço a felicidade de ser tua sempre." Em que abismo de dor e vergonha se tinham submergido essas visões maviosas, já o sabemos. Ninguém suspeitou jamais, nem ela revelou nunca, a voragem de desespero oculta sob aquele formoso colo que parecia arfar unicamente com as brandas emoções do amor e do prazer. Aurélia abriu com suas chaves os móveis e confirmou-se em uma conjetura. Tudo, jóias, perfumarias, utensílios de toucador, roupa,
tudo ali estava guardado em folha, como viera da loja. Que significação tem isso? Murmurou a moça, interrogando atentamente seu espírito. Parece desinteresse. Mas não pode ser. Em todo caso, há um plano, uma ideia fixa. Outro dia o carro, agora isto. Refletiu algum tempo mais e concluiu. Não compreendo. Aurélia tinha razão. Se com essa obstinação Seixas queria mostrar desapego à riqueza adquirida pelo casamento, fazia um ridículo papel, pois o enxoval não era senão um insignificante acessório do dote em troca do qual tinha negociado sua liberdade. A porta do quarto de dormir estava fechada. Aurélia abriu-a com a chave parelha que havia em sua argola. Ali achou a escrivaninha, que servia de toucador provisório a Seixas, e uns pentes e escovas de ínfimo preço. Agora entendo. Quer mortificar-me. Depois do jantar, passeavam no jardim. Aurélia, tendo colhido uma rosa, afagava com as pétalas macias o cetim de suas faces, mais puro que o matiz da flor. Hoje estive em seu toucador, disse ela com simulada indiferença. Ah, fez-me esta honra? Uma dona de casa, bem sabe, tem obrigação de ver tudo. A obrigação e o direito? O direito aqui seria da mulher, e não só este, como outros mais. Eu os reconheço, disse Fernando. Ainda bem. Vejo que nos havemos de entender. Este diálogo, quem o ouvisse de parte não lhe descobriria a menor expressão hostil ou agressiva. Os dois atores deste drama singular já se tinham, por tal forma, habituado a vestir sua ironia de afabilidade e galanteria, que vendavam completamente a intenção. Muitas vezes, Dona Firmina aproximava-se no meio de uma dessas escaramuças de espírito e supunha, ao ouvi-los, que estavam arrulando finezas e ternuras, quando eles se crivavam de alusões pungentes. A moça hesitou um instante, mas fitando de chofre o olhar no semblante do marido, perguntou-lhe: que fez dos objetos que estavam no toucador? Seixas conteve um assomo de nobre ressentimento e sorriu-se com desdém. Não tenha susto. Estão fechados nas gavetas, intactos, como os deixou. Pensava talvez que parassem em alguma casa de penhor? Estes objetos lhe pertencem. Pode dispor deles como lhe aprouver, sem dar contas disso a ninguém. Era a resposta que supunha receber, e eu não teria que replicar-lhe, pois reconheço o seu direito e o respeito. Penhora-me com tamanha generosidade, disse Seixas, sentindo o dardo da alusão. Não se apresse em agradecer. Se respeito o seu direito de dispor livremente do que é seu, também por minha parte reclamo a garantia do que adquiri com o sacrifício de minha felicidade. Casei-me com o Sr. Fernando Rodrigues de Seixas, cavalheiro distinto, franco e liberal, e não com um avarento, pois é este o conceito em que o têm os criados e brevemente toda a vizinhança, se não for a cidade inteira. Seixas escutara, com uma calma forçada, estas palavras da mulher, e replicou-lhe vivamente. Há dias, a propósito do carro, agitou-se entre nós esta questão. Volta agora o caso do toucador e pode renovar-se a cada momento. O melhor, pois, é liquidá-la de uma vez. Liquidemos. Dê-me o braço, que ali vem Dona Firmina. Aurélia passou a mão pelo braço de Seixas. Passeando ao longo de uns painéis de fúcsias de várias espécies e admirando as flores, tiveram eles esta conferência, que de certo nunca houve entre marido e mulher. A senhora comprou um marido. Tem, pois, o direito de exigir dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e homenagens que um homem deve à sua esposa. Até hoje, faltou-lhe mencionar uma, talvez por insignificante: o amor, atalhou Aurélia, brincando com um cacho de fúcsias. Estava subentendido. Há apenas uma reserva a fazer acerca da espécie desse produto. Suponha que a senhora não possuísse esta bela e opulenta madeixa, suntuoso diadema, como não o tem nenhuma rainha, e que fizesse como as outras moças que compram os coques, as tranças e os cachos. Não teria de certo a pretensão,
de que esses cabelos comprados lhe nascessem na